Olá pessoal, boa tarde Brasil, ou melhor, boa noite Brasil, boa noite Montreal também, apesar de o sol estar aqui intenso, imenso e fantástico. Tabata, me ajuda, você está me ouvindo bem? Pessoal, me ajuda a saber se tá, porque eu botei o fone de ouvido aqui, quero saber se vocês estão me ouvindo de forma ok por causa do meu fone, como eu não tenho outra pessoa aqui também comigo. Só me falem aí se vocês estão ouvindo bem, só para eu continuar aqui o nosso bate-papo. Beleza, obrigado. Obrigado, sim. A Silvana falou que sim, beleza. Perfeito, perfeito. Doutor Fabiano, Gabriel, enfim, o pessoal tudo entrando. Obrigado, Tabata. Bom, eu vim aqui a gente fazer um bate-papo, né? Um pouquinho sobre essas mudanças aí que estão previstas pelo tal do PEC, pelo tal do governo do Quebec. Então vai ser uma forma aqui de bate-papo, digamos assim, com vocês. Eu até botei aí na descrição, então fiquei à vontade em perguntar o que eu puder trazer de informação. Eu estava com a Luz agora, que é a nossa consultora, né, regulamentada de imigração. Então, para aqueles que perguntam de onde vêm as informações, aqueles que querem saber como é que a gente está estruturado, né, a título de legalidade, então a Luz Helena Fernandes, que é a nossa consultora regulamentada Canadá e Quebec, ela é a responsável por fornecer esse conteúdo. A gente ajuda com a tradução, a gente ajuda com o suporte no idioma e com a promoção, né, dos serviços de imigração. A Luz trabalha aqui do nosso lado junto com a gente e a gente tem uma parceria fortíssima, né, na busca aí de informações, de conteúdo, né, e de processos que possam ajudar vocês. Então, o meu bate-papo vai ser sobre esse tema tão comentado aí nos últimos tempos, né? O pessoal tem perguntado muito. Primeiro eu vou começar explicando para quem não conhece ainda o que é o PEC, né? Então, o PEC é o Programa de Experiência do Quebec, onde o governo do Quebec seleciona, né, os seus candidatos à imigração através do seu programa provincial. Existem outros programas, mas hoje a gente vai falar especificamente do PEC, dessas suas mudanças e desses seus impactos, né? Então o PEC é para pessoas que adquiriram uma experiência local aqui na província, seja ela de trabalho ou de estudos. Então, atualmente, a regra funciona da seguinte forma: se você tem uma experiência de trabalho de 12 meses, né, pouco importa qual a sua área de atuação, e você fala o francês intermediário, o famoso B2, fala e escuta, você pode aplicar direto para a imigração pelo programa do Quebec. Tá? Então hoje atualmente está funcionando dessa forma. O que o governo está querendo fazer? E a gente vai falar do trabalho e do estudo para facilitar o entendimento de vocês. Então, para aqueles que estão no meio do processo, para aqueles que estavam planejando e pensando em vir para cá ou ainda estão, é bom entender o que essas mudanças, né, significam e o que isso tem de impacto aí no projeto de vocês. Tá? Então o governo está dizendo que as mudanças que estão aí para entrar em vigor, né, vão mudar esse tempo de experiência. Então o tempo de experiência previsto de 12 meses, ele passa a 36 meses. A experiência de trabalho, podendo ser em qualquer profissão, ela passa a ser obrigatória nos NOCs 0A ou B. Né? Para quem não sabe o que é NOC, o NOC é o Código Nacional de Profissão. Então toda a profissão aqui, poxa vida, Jason. Ele cortou minha linha de raciocínio aqui, mas o Jason comentou: o salão abriu. Salão abriu, sim. Corte novo, tava precisando. A gente está retomando a vida aqui, né? Na província aos poucos. Dia 22 está previsto abrirem os restaurantes, alguns bares. Então a gente tem a vida se retomando de forma gradual. E ontem abriram salões aqui na região de Montreal. Então o NOC, voltando lá à explicação, o NOC é o Código Nacional de Profissão. Então, ou seja, para toda profissão existe um código. Então, olha lá, administrador, tem um código administrador, as atividades que o administrador desempenha, quais são a formação necessária para que
a pessoa possa acessar aquela profissão, né? E aí você consegue estar se enquadrando ali naquilo que eles chamam de NOC. Para você estar enquadrado naquele NOC, você não precisa fazer 100% das atividades, mas a gente fala em torno de 80% das atividades que estão descritas, elas significam que você é pertencente àquele NOC, tá? Então é sempre importante ter atenção a isso. As empresas que têm uma estrutura de RH já utilizam isso, inclusive no cargos e salários e tudo mais, tá bom? Então é importante saber que o PEC Trabalho agora vai passar, a partir do momento que ele entrar em vigor, 36 meses a experiência de trabalho, sendo nos NOC 0 a OB. NOC 0, normalmente os NOCs de gestão, supervisor, gerente, diretor, presidente, não podendo ser, lembrando que não pode ser uma experiência de trabalho como autônomo, como dono da sua própria empresa. NOC A, NOCs que levam a um diploma universitário. NOC B são profissões que normalmente exigem um diploma técnico, tá? Então, por isso, NOC 0 a OB é o que o governo pede. Então, sua experiência de trabalho, além de ser de 36 meses, tem que ser numa profissão qualificada. Então, o planejamento para quem vem para trabalho tem que ser um pouco mais estruturado do que antes. Você vinha, chegava, trabalhava em qualquer profissão e isso servia para você aplicar, tá? Quando isso entrar em vigor. Bom, falando do PEC Trabalho ainda, o governo vai dar ou está dando o tal do direito adquirido, né, como o pessoal chama aí. Então, pessoas que já estão na província e que possuem a permissão de trabalho válida vão se beneficiar dessa lei antiga ainda. Então, imaginemos que a lei entre em vigor dia 26 de junho, que é mais ou menos a previsão que está sendo dada, uma vez que foi anunciado na Gazeta Oficial dia 26 de maio, 25 de maio, então dia 26 de junho faz 30 dias, e é normalmente o prazo que se faz com que a lei possa entrar em vigência. Então vamos pensar que ela entra aí no final de junho, ou qualquer outra data, né? Essa vai ser a data de corte aí, digamos assim. Daí você que já tem a permissão de trabalho, pode continuar trabalhando. Você que está trabalhando, que está aqui, que ainda não trabalhou, pode continuar, vai se aplicar a regra antiga para você. Se você vai adquirir sua permissão de trabalho, pouco importa se ele é visto fechado, visto aberto, ou pouco importa, você vai precisar já entrar na regra nova, tá? Então, é isso que o governo tem apresentado, ou apresentou aí na proposta que está sendo discutida, que já está aí para entrar em vigor. Aí depois a gente vai para o lado do estudante, né? O PEC Estudo, ele é uma modalidade, né, onde você faz o seu diploma no Quebec. Quais diplomas? Não são todos. Diploma de Estudo Profissionalizante, o famoso DEP, desde que ele tenha 1.800 horas. DEP mais ASP. A ASP é o complemento do DEP, tá? Então você faz um DEP de estética, pode complementar com depilação a laser, eletrólise, enfim. Você faz o DEP de gastronomia, pode completar com Cuisine du Marché, com boulangerie ou com outras. Então é assim que funciona. Isso para completar as horas. Então seja um DEP que já tenha 1.800 horas, seja um DEP mais um ASP que completem as 1.800 horas, seja um DEC técnico, tá? Seja aquele DEC que te leva a uma profissão, um bacharel, mestrado, doutorado, francês B2, você aplica para imigração direto, sem depender de trabalho, tá? Ou sem depender de qualquer outro cenário. O foco é seu diploma, francês intermediário na fala e na escuta, bum, aplica, acabou. Então, hoje, a regra funciona assim. O que o governo está propondo é que, a partir da entrada da lei em vigor, você vai ter que ter uma experiência de diploma, então você vai ter que ter o seu diploma. Esses todos que eu falei aqui agora continuam válidos, não sofreu alteração em nada, mas no final você precisa também adquirir uma experiência de trabalho. E aí o governo divide em dois grandes blocos. Para as pessoas que fizerem um DEP, o diploma profissionalizante, 1.800 horas, DEP mais ASP que complete as 1.800 horas, tem que se trabalhar 2 anos após a conclusão do teu diploma, tá? Então eu fui lá, me diplomei, trabalho 2 anos nos NOCs 0 a ou B, ok? Mas se o seu curso for ligado ao NOC C e você trabalhar no NOC C os 2 anos, também é válido. Vou te dar um exemplo prático. Eu fiz estética, fiz o ASP complementando com eletrólise, bati as 1.800 horas, fui trabalhar num salão como esteticista. Esteticista é NOC C,
ok? NOC C, trabalhei 2 anos, NOC C, ligado à minha área de formação, eu posso aplicar também. Fui trabalhar na Garderie, não tem nada a ver com minha área de formação, e se o NOC for C da Garderie, por um acaso lá, você não pode, tem que ser NOC 0 ao B. Agora, se o NOC for 0 ao B, não precisa estar ligado com a sua área de formação, tá bom? Então é importante saber agora que existe diploma mais experiência de trabalho. E o francês continua e vai continuar sempre sendo exigido. Porém, se você fizer um DEC, um diploma de estudo colegial, graduação, mestrado, doutorado, você não precisa trabalhar 2 anos, mas sim você precisa trabalhar 1 ano, não precisando ser na sua área de atuação, ok? Não precisa ser na sua área de formação, mas precisam ser nos NOCs 0 ao B, trabalho de 12 meses. Aplica no final, tá bom? Então é importante vocês terem essa consciência, porque muda um pouco, né, alguns planejamentos. Né, para você que vinha dependendo do PEC trabalho com AEC, por exemplo, para você que é solteiro, né, eu estava aqui falando, eu até pensei, eu vou finalizar o PEC estudante, depois a gente pode fazer alguns exemplos de impactos que eu acho que é bacana, tipo casos práticos, né, eu acho que é legal. E se vocês trouxerem perguntas aí, eu vou tentando responder na medida do que eu puder. Tá? Então, o PEC Estudos está previsto desta forma. Não muda nada nos diplomas, mas está unido está somado à opção de trabalho também. Quando a lei entra em vigor, nós não sabemos ainda, mas a previsão é que até o dia 26 de junho tem que ficar em aberto para votação, como é que se diz? Para sugestões, então a oposição, as pessoas estão fazendo sugestões, está existindo muita movimentação a título de protestos, então eu queria até fazer uma chamada para você que está na cidade, né, você que está em Montreal, você que está no Quebec, procurar saber um pouquinho aonde estão ocorrendo as manifestações, porque aqui funciona bastante essa pressão popular, essa pressão da oposição, a pressão da mídia. Então é não ficar sentado em casa achando que não dá para mudar. Dá para mudar. Então é procurar, eu vi o pessoal nos grupos, eu vou tentar procurar depois o link que eu achei que ia ter uma manifestação em frente ao Palais do Congrès aqui em Montreal e mandar para vocês. Para quem estiver na cidade, vai lá fazer uma pressão, vai lá fazer, né, expor a sua opinião. É importante isso. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é uma iniciativa que eu divulguei aqui na sexta-feira, foi na sexta-feira, com a Joyce, né, ela está lá em Ottawa, né, e ela fez uma petição pedindo para prorrogar o período de duração do PGWP. Então, para as pessoas que estão, imagina, você está aqui na cidade, faltam 4 meses para você completar seu ano de experiência para aplicar num PEC da vida, ou num Canadian Experience Class, ou em outro programa provincial que seja, ou federal, né? Mas devido ao Covid aí, você caiu, o seu trabalho, você perdeu, foi colocado no seguro-desemprego. Essa experiência não conta, né? Então, se o seu visto for terminar antes de você completar esse processo, você vai ter um problema aí no meio do caminho para completar o teu plano de imigração. Então, o que a Joyce fez? Uma brasileira, né, estudante, que está ali com o seu visto de trabalho, e ela correu atrás para abrir essa petição, foi aprovada essa petição. Né, você tem que ter 500 assinaturas, ela teve uma deputada da oposição lá de BC, de British Columbia, pegou a causa e eles vão fizeram uma notificação e o governo tem que responder de uma forma formal o porquê eles não aceitam ou não vão acatar esse pedido de prorrogação automática do visto de trabalho pós-diploma para quem já está na cidade, para completar esse período. Tá? Então é uma forma de pressionar e de expor também as ideias do próprio governo, dos motivos e da população em si. Ela já tem um número de assinaturas mínimo, né? Mas imagina, você chegar lá com 600 assinaturas, você chegar com 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Se a gente pegar o número de estudantes e de trabalhadores que nós temos aqui no Canadá todo, dá pra gente fazer um barulho muito grande. Então, eu gostaria que você que está me escutando aqui agora, pouco importa se você é residente permanente ou não. Então, né, quem pode votar nessa petição? Residente permanente, cidadão canadense, visitantes que estão em território canadense, permissão de estudo, permissão de trabalho. Então, se você está no território canadense, você pode assinar a petição. Demora 2 minutos, 3 minutos, não mais que isso.
tá? Então eu vou botar o link aqui embaixo também, tá tudo aí na nossa live com um bate-papo com a Joyce rápido, ela explicando por que os motivos estão também no nosso histórico. Se você tem interesse com isso, vai lá, dá uma olhada, porque vale muito a pena. Afinal de contas, a gente está exercendo o nosso direito de cidadão, né? A gente luta tanto por um mundo melhor, por justiça e, né, por política melhor. O nosso papel de exercer agora nosso direito, né? Então vamos fazer valer, né, esse nosso poder aí. Então votem, não custa nada, vai lá, vota, espalhem com seus amigos, peça para os seus amigos canadenses, brasileiros, latinos, pouco importa a nacionalidade, estando no Canadá com status válido, peça para votar, por favor, tá? Vou botar aí, vai ajudar você. Se você não tiver nessa situação, vai ajudar algum coleguinha assim, de alguma forma você vai estar ajudando alguém, se isso for para frente e for aprovado, tá? Bom, eu vou ler as perguntas aqui. Vamos lá. Então o Cláudio mandou: André, sobre a notícia da mudança do ministro da imigração, afeta algo nesse projeto? Cláudio, em teoria, o que escuta-se é que a pessoa que está cotada aí para, né, a pessoa que viria para assumir aí o cargo em si, ela tem uma mentalidade mais liberal, mas eu não sei se no meio do caminho eles vão fazer alguma alteração. Eles podem fazer, mas a gente não sabe. Afetar sempre afeta, né? Imagina, você está com o seu projeto ali, está em andamento e tem a troca do mentor desse projeto. Com certeza, novos debates devem acontecer, uma nova perspectiva deve ser aplicada, isso com certeza. Agora, a que nível esse impacto vai ser, a gente já não consegue medir assim, né? Lembrando que a gente já teve uma grande recuada do governo no ano passado, recuar de novo assim no meio do projeto, eu acho que vai enfraquecer demais, né, a credibilidade, mas pode ser também uma forma de mostrar que ele escuta, né, o primeiro-ministro, e o legou que ele escuta, né, e as pessoas, a oposição, a mídia e a voz aí do povo, e que ele, né, deu um passo para trás para conseguir avançar de uma forma mais estruturada. Mas a gente está acompanhando as notícias, mais novidades que a gente possa ter aí, eu vou sempre trazer para vocês aqui. O trabalho pode ser... A Melina está perguntando se o trabalho pode ser em paralelo ao curso ou tem que ser um ano após a obtenção do DEC. Tem que ser após a obtenção do DEC, Melina. Tem que ser um ano de trabalho pós-diploma. O Felipe perguntando: iniciando o PEC Estudo, pode depois migrar para o PEC Trabalho ou vice-versa? Pode, Felipe, pode sim. Por exemplo, se você faz um diploma, você ganha 3 anos de visto de trabalho, né? Por exemplo, se você fizer um AEC, ele não é elegível ao PEC, por exemplo. Você faz um AEC de 2 anos, consegue um PGWP de 3 anos, trabalha 3 anos e aplica para a imigração. Pode ser, não tem problema, pelo PEC Trabalho. Pode fazer um combinado, não tem problema nenhum. Quando você atingir o seu status, a primeira vez atingir o status, você pode usar ele para aplicar, tá? Não só você, como o teu cônjuge também. R. Diniz, quem vai com Open Work Permit para aplicar para o PEC Trabalho, como fica? Fica na mesma regra, né? Então imaginemos que o seu cônjuge venha para estudar, você vem para trabalhar, você tem que completar 36 meses de trabalho nos NOC 0 A ou B, falar o francês a nível intermediário para poder aplicar o teu processo de imigração pelo PEC Trabalho. Então o programa se aplica a qualquer tipo de visto, fechado, aberto, vai se aplicar. Por isso tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o curso de vocês. Por exemplo, se você for escolher um AEC de 1 ano e meio, a probabilidade de você ter um visto de trabalho pós-diploma de somente 1 ano e meio é muito grande. E aí o que vai acontecer? Você precisa trabalhar 3 anos depois com o seu visto pós-diploma. Você não vai conseguir, então você não vai... Você vai estudar, vai trabalhar 1 ano e meio e vai ter que ir embora para casa ou pensar em outro programa. Então, a partir de agora, mais do que nunca, né? A gente já vinha orientando isso, mas mais do que nunca, um diploma tem que ter aí no mínimo 2 anos de duração para você tentar ganhar o seu PGWP de 3 anos e conseguir aí cumprir o teu programa de trabalho, né, para 3 anos. Lembrando que os DEPs de 1.800 horas, eles dão automaticamente 3 anos, apesar de eles terem 1 ano e meio de duração, tá? Tá lá no site do governo, da equivalente DEP, 1.800 horas no Quebec, 3 anos de pós-graduation.
Não, Nogueira mandou aqui. Nogueira, Nogueira. Oi, André, boa noite. Pode repetir sobre o PEC Trabalho? Eu pretendo ir fazer um AEC de 3 anos. Pelo que eu entendi, não seria vantajoso, correto? Olha, depende de qual é o seu AEC, tá? Aí a gente poderia refletir aqui juntos. Imagina que você fazendo um AEC de 3 anos, você vai ter um visto de trabalho pós-diploma de 3, ok? Então você vai ter 6 anos garantido aqui na província. Você vai precisar acabar o seu AEC e trabalhar 3 anos para conseguir aplicar a tua imigração nos NOC 0 A ou B. Se você ficar um mês sem trabalho, você já não consegue o teu plano. Então, cuidado, que isso pode ser um pouco arriscado, sabe? Apesar de se ter muito emprego por aqui, né, a gente sabe que tem o processo de entrevista, de contratação, tem gripe que se tem Covid que pode aparecer, então isso pode colocar em risco o seu projeto. Se você for casado e vier com um acompanhante, você vai ter 6 anos para o seu acompanhante trabalhar 3. Então, imaginemos que nos 3 anos que você está estudando o seu AEC, o teu cônjuge trabalha 3 e aplica por ele. Daí é tranquilo. Então, nessa análise, a gente geralmente olha qual é a profissão do seu cônjuge. Se for só você, eu diria, se fosse eu, não faria. Eu preferia fazer um DEC, que a título de custo vai ser muito parecido, você tem que trabalhar 1 ano só depois. Tá? Então, eu não faria o AEC, mesmo que ele tenha 3 anos, porque o risco é grande de você não conseguir. Se você for casada, eu avaliaria o perfil do teu cônjuge, quais requisitos, qual a área de profissão, quais os idiomas que ele fala. Porque se ele for de TI, gastronomia, educação infantil, produção, mecânica de automóveis, soldagem, essas profissões que estão em alta aqui, né, contabilidade, e que são NOC 0 A ou B, e ele falar bem os idiomas, a probabilidade dele ter dificuldade de encontrar um emprego e trabalhar os 3 anos enquanto você está no teu AEC é bem pequenininha. Então dá para ir contando que é ele que vai aplicar. Aí dá para você seguir o teu plano do teu AEC. Aí uma opinião bem pessoal, André, assim, baseado apoiada nessa avaliação que eu fiz aqui para você, tá? Não sei qual é o curso também, não sei porque você escolheu um AEC de 3 anos, a gente teria que dar uma olhada também, sei lá, André, eu escolhi o AEC porque só tem esse AEC na área que eu quero. A gente esbarra muito nessa situação, né? Preço, eu não acredito que vai ter muita diferença do AEC pro DEC, mas eu acho que o que tem mais diferença é a densidade. O AEC você consegue fazer só à noite, só de manhã, enquanto o DEC ele é um programa muito mais robusto. Você vai ter literatura, filosofia e outras matérias que vão fazer o seu dia ficar bem ocupado, tá? Vamos lá, alguém mais? A Vanessa. Entrando em vigor dia 26 de junho, quem já teve o visto aprovado e vai iniciar os estudos em setembro já vai entrar nas novas regras. Perfeitamente, Vanessa, perfeitamente. Tive o visto aprovado, estou estudando no Brasil, estou aplicando, tudo que vier depois vai entrar na regra nova. Então, se o seu curso é um curso que te dá pouco PGWP, se ele não é elegível ao PEC Estudo, né, somado com o trabalho, é bom sentar para reavaliar a sua estratégia, mas para validar o teu plano, tá? Então, já mesmo o visto estando aprovado, vai entrar na regra antiga. André, você acredita que para quem vai aplicar agora para o visto de estudo e chegar em novembro, iniciar as aulas em janeiro, ter algum impacto nessa decisão? O PEC Estudos seria para o AEC de 2 anos. Olha, Fernanda deve ser, né? Tem impacto, tá? Porque, como eu citei no exemplo logo de cima aí da nossa amiga, se o AEC for de 2 anos, você vai ter um PGWP de 3 anos. Então, o seu acompanhante, se você for solteira, eu já diria... Eu abortaria, eu trocaria pro DEC na hora, fácil. Ou por DEP. Eu trocaria mais pro DEC, porque AEC e DEC tem mais relação, né? A título de tipo de curso e tudo mais, né? Mas se você vier acompanhada, eu avaliaria bem os requisitos do teu cônjuge. Agora, se o teu cônjuge não fala os idiomas, não é de uma área em demanda, aí eu tomaria cuidado. Ele vai encontrar emprego. Agora, será que ele vai encontrar um emprego nos NOC 0 A ou B? Será que ele vai conseguir rápido se inserir no mercado de trabalho 0 A ou B para conseguir completar os 3 anos de trabalho para aplicar? Então é importante a gente ter essa análise, né, no perfil de cada um de vocês. Se vocês são clientes aqui da New Way, né, e fizeram o college com a gente,
entre em contato com a Kika, com a Leila, comigo, para a gente sentar para avaliar essa decisão, esse caminho aí de vocês, tá? A gente pode refaz, desenha, reexplica. O importante é vocês estarem conscientes com relação ao plano. Se vocês têm alguma outra consultoria, eu sugiro procurar a consultoria de vocês, que com certeza eles vão te dar o suporte para procurar um novo programa que se encaixe melhor a essa nova realidade. Se vocês fizeram por conta né, aí vai as informações que a gente está passando aqui para ajudar vocês, né, todas as informações oficiais fornecidas aí pelo governo, ou então se quiser entrar em contato com a gente pode ajudar também. É importante para não gastar dinheiro para vocês aí, tá? Gastar dinheiro nesse projeto todo e não conseguir trazer o resultado que vocês querem. O Dr. Fabiano está perguntando se cuidadores de idosos estão entre os NOC 0 ou B. De cabeça eu não conheço todos os NOCs, mas eu acredito que seja NOC C. O beneficiário, Preposeu beneficiário é o nome do cuidador de idoso, se não me falha a memória. Preposeu beneficiário, não. Bom, não sei exatamente, mas eu acho que não, acho que é NOC C. Preciso validar, Dr. Fabiano, mas depois eu posso te mandar uma mensagem inbox. É isso. Se a pessoa faz um mestrado que dá entrada para a ordem da profissão e depois ele trabalha os 2 anos, é uma boa estratégia? O valor do salário parece muito com o DEC. O Felipe. Felipe, você não precisa trabalhar 2 anos se for mestrado. Lembra que eu falei que DEC, graduação, mestrado, doutorado, 12 meses de trabalho. É uma excelente estratégia. Fazer um mestrado profissional, você consegue aplicar, 12 meses depois está trabalhando, aplica para o PEC diretamente. Normalmente o mestrado vai te dar um PGWP de 3 anos, claro que não pode ser um mestrado de 1 ano, né? Então eu sugiro que tenha um mestrado de no mínimo 2 anos, PGWP de 3 anos, vai e aplica. Lembrando que mestrado tem muita bolsa, inclusive a gente consegue ajudar vocês aplicando aí para o mestrado correto, né, e com bolsa de entrada, bolsas ao longo do curso, através do nosso coach acadêmico. Então, se vocês quiserem ajuda para aplicação no mestrado, tudo, contem com a gente, mas é um bom caminho sim. E concordo com você que tem mestrados que tem o valor dos DECs, tá? E vai depender muito, qual escolher, vai depender muito de qual caminho profissional vocês querem seguir, de qual área vocês são, tá? Então é importante fazer essa avaliação. Contem com a gente, coach acadêmico, ou se você quer fazer por você mesmo, nós colocamos aí, tem uma live, eu e a Lina, qual escolher, college ou universidade, onde a gente fala um pouquinho dessas características dos dois e dos perfis das pessoas que normalmente escolhem cada um dos caminhos. Está aí no nosso IGTV, no nosso YouTube e Facebook, enfim, está nas nossas redes sociais. É só procurar aí que vocês vão encontrar. Mudou o nível de influência para o cônjuge. Lá no Quintal está falando, sim, não vai mudar agora, vai mudar daqui 1 ano. Então, se a regra entrar em vigor dia 1º de julho de 2020, dia 30 de junho de 2021, aí a partir daí as pessoas, né, quando aplicarem, o cônjuge também tem que ter o teste de proficiência do francês, coisa que hoje não tem. Então, se você não tem o seu cônjuge que fala francês e já está elegível, corre e aplica, que assim ele não vai precisar aprender. Agora, se você não tem, se o seu cônjuge fala francês ou se você não tem condições de aplicar, é bom já começar a se preparar. O nível de idioma para o cônjuge é menor, é na casa do B1, não é o B2, mas o cônjuge tem que ter o francês também. Daqui a 1 ano vai ser obrigatório para a família toda, né? O marido e a esposa aplicarem ao teste de francês. Então, essa é uma informação bem importante. Obrigado aí, Lá no Quintal, por trazer a pergunta. Ferraz, meu marido que vai aplicar para estudo, eu que vou tentar me inserir no mercado de trabalho. Somos clientes, fizemos consultoria, mas mudou os planos. Ferraz, é importante, né? Então, se é você, então eu diria, como é que você está? Qual a profissão? Qual a sua área de atuação? Como é que estão os idiomas? Isso aí é importante você ter em mente, né? Se você me falar, André, eu falo inglês, ou eu falo muito bem o francês, sou da área de pedagogia e vou trabalhar com crianças. Pode vir, você vai conseguir. Chegou, você arruma trabalho. Tá? A HDRI tá bombando, achar emprego. Então dá para manter o plano. Estou querendo trazer exemplos, pessoal, para que vocês entendam, né, o que eu estou tentando trazer assim, na prática. Agora, sou advogado, vai conseguir?
Consegue, mas vai demorar um pouco mais, você vai ter que ler, ou vai encontrar um escritório que trabalha com os brasileiros e tudo mais, mas é muito mais difícil. Sou dentista, você consegue, até vai conseguir trabalhar como auxiliar de dentista, mas é na OACC, entendeu? Então, já não consegue completar o tempo de trabalho que você precisa, vai ter que partir para outra estratégia. Por isso que é importante saber exatamente profissão, nível de proficiência dos idiomas, para saber qual o melhor caminho aí. Meu marido que vai aplicar, o Rodolfo. Olha, André, entre os consultores e advogados de imigração, qual a opinião sobre a possível entrada da cláusula de direito adquirido por já estar aqui estudando? Rodolfo, o que está acontecendo hoje é uma briga a maior pressão que está sendo feita não é para que as mudanças não entrem em vigor, mas sim para que o estudante tenha o tal do direito adquirido, ok? Do jeito que está caminhando, nada vai mudar. Vamos ver agora com a entrada de um novo ministro, né, para ver se ela escuta isso, porque o que o pessoal tem dito muito é isso, você não tem palavra, né? Você disse que ia manter a cláusula do direito adquirido, mas só manteve para os trabalhadores, para os estudantes não. Mas é por isso que eu chamo todos vocês que estão aqui ou que já estiveram aqui com esse tipo de situação ou que se solidarizam com a causa de fazer pressão, né, de participar das manifestações, respeitando o distanciamento social e as orientações, né, de proteção aí devido ao tal do vírus. Mas se não fizer pressão, a gente já viu que se fizer pressão funciona, então bora fazer pressão, tá? Senão, imagina, se você está fazendo um curso no meio do caminho que não é elegível, imagina o tamanho do teu prejuízo, né? Então é importante a pressão para ajudar todos aí, para que as coisas consigam andar. Mas a princípio, Rodolfo, nada de evolução não. Quem já está no Canadá ainda não começou... Mesmo assim, vai enquadrar nas novas regras. Para estudo, sim, Vanessa. Para trabalho, não. Se a pessoa já estiver aqui com a permissão de trabalho, ela entra como regra antiga. Se você ainda não tiver a regra nova, estudante não tem direito adquirido. Foi até o que o Rodolfo perguntou, fez a pergunta mais cedo aqui, a pergunta anterior. A Manu. Oi, André, tudo bem? Eu perdi o começo da live. Como meu marido começou a trabalhar em 2019, vai valer a regra antiga. Então, perfeitamente, Manu. Fala para ele estudar o francês. Se ele começou a trabalhar em 2019, ele já vai completar agora em 2020 um ano de trabalho. Corre aplicar, que aí vocês estão na regra antiga ainda, viu? As mudanças já foram aprovadas? Sérgio, ainda não. Elas estão disponíveis lá na Gazeta, né, para ajustes, então agora é o período de críticas e ajustes, mas em breve deve estar entrando em vigor. Até o dia 26, em teoria, é o momento aí onde eles têm... Depois que publica na Gazeta, são 30 dias que fica ali disponível, tá? A Diele mandou NOC-C, acho que foi a resposta lá do Dr. Fabiano, NOC-C. Desculpe a pergunta, mas quais são as mudanças agora do PEC? Michele, eu já, assim, lá no começo da live eu trago um né, como tá hoje, vai ficar, se você puder voltar um pouquinho, senão a gente vai deixar salvo no IGTV, porque é longo, se eu for repetir eu vou acabar pegando o tempo inteiro. Basicamente, aumentou o tempo de trabalho para o PEC Trabalho e para quem é diplomado no Quebec vai ter que ter uma experiência também de trabalho, não basta mais só o diploma. Mas eu falei os detalhezinhos aí um pouco antes. O AP Pereira. Como comprovamos vínculo no Brasil para sermos aceitos no visto de estudante, quando não temos bens em nosso nome? Olha, isso aí, existem várias formas, né? O trabalho de vocês, se vocês têm emprego depende de que tipo de emprego, se tem empresa, como é que está a família de vocês, se vocês têm um perfil de viajante ou não. Então existem uma série de fatores que podem influenciar nesse processo. Lembrando que o governo olha o contexto geral, ele não olha um item apenas. Claro que se você me falar, André, estou desempregado, não tenho nenhum bem no meu nome, não estou com vínculo nenhum por algum motivo, né, fica mais difícil. A gente, quando faz o dossiê, a gente tenta contar o porquê que você não tem esse vínculo, né, qual foi a sua história de vida e mostrar e enfatizar os pontos positivos. Olha, eu não tenho nenhum bem, mas eu sou um viajante do mundo, eu já estudei fora, não sei na onde, viajo
Você normalmente, beleza, não tem o bem, ok, mas é um perfil que viaja e volta, viaja e volta, viaja e volta. Então, não dá tanto foco naquilo, a questão do vínculo, né? Então é importante dar uma analisada no perfil, no contexto geral da coisa, tá? O Vanderleia. André, para conseguir trabalhar depois do mestrado, precisa ser um mestrado profissional ou pode ser acadêmico? Pode ser o acadêmico. Agora depende de qual carreira você quer seguir. O mercado profissional ele tem uma ênfase maior em te inserir no mercado. Tem até estágio, né? O acadêmico ele vai te preparar mais para a linha acadêmica, que também é mercado de trabalho. Se quer dar aula, trabalhar com pesquisa, né? Então vai depender muito qual área de trabalho você quer seguir. Tá? Mas geralmente o mestrado profissional, quando a gente fala de trabalhar para iniciativa privada, né? Para empresas, né? De modo geral. Mas aí o coach acadêmico com a Alina pode ajudar bastante. A gente tem bastante live falando sobre isso, tá? Então deem uma olhadinha aí. Quem faz o DEP precisa declarar 2 anos de trabalho, André? Perfeitamente, Matheus. DEP 1.800 horas, 2 anos de trabalho nos NOCs 0 A ou B. Se for um DEC, simplesmente 1 ano de trabalho, NOCs 0 A ou B. Quem for com Open Work Permit, como falar para entrar com PEC Trabalho? Como é hoje, Diniz? Você trabalha 36 meses, francês, aplica PEC Trabalho, não tem problema. Mas por isso que é importante que o visto do teu cônjuge dê o direito de você ficar bastante tempo aqui. Vamos imaginar no caso na prática, né, gente? Eu chego aqui, minha esposa, meu esposo, né, depende aí, vem, vai começar a estudar. Ele começa a estudar um curso de 3 anos. Eu vou começar a procurar emprego, vou arrumar casa, vou arrumar escola para o meu filho. Primeiro mês eu não consegui trabalhar. Não tem problema. Meu cônjuge começou a estudar, vida que segue, eu estou aqui na luta, meu francês não está bom, fui fazer francização pelo governo, full time, estou recebendo a bolsa, arrumei um emprego no mercadinho perto de casa, estou fazendo um bico e estou ganhando já em dólar, estou fazendo o dinheiro entrar, estou movimentando, beleza. Até aí, eu estou vivendo aqui, mas não está contando para o PEC Trabalho, ok? Minha esposa arrumou lá, meu cônjuge arrumou um trabalho de 20 horas por semana também, a gente começa a equilibrar um pouco as contas, melhorei meu francês, eu começo a procurar na minha área, encontro. Beleza, saio daquele mercadinho, paro a francização ou boto a francização à noite, no final de semana, vou trabalhar e aí começa a contar o meu período de experiência para os meus 3 anos. Imaginemos que nessa brincadeira toda, nesse exemplo todo que eu dei, se passaram 3 meses. Maravilha! Então eu vou ter dali da onde eu entrei, 36 meses para poder aplicar. Meu cônjuge vai acabar de estudar, vai pegar o PGWP de 3 anos e aí eu vou aplicar quando ele tiver ali 3 meses de visto de trabalho pós-diploma. Então vai ser isso que vai acontecer. Então eu tenho aqui o meu visto de estudos, meu visto de trabalho, então isso aqui é o tempo, minha duração no Canadá. Eu, André Cônjuge, cheguei e trabalhei 36 meses aqui. Maravilha, é aí que eu vou aplicar para a minha imigração. Então quando eu atingir o meu status, aí eu aplico direto. André, mas eu levei 1 ano para conseguir o meu emprego. Se o seu cônjuge está fazendo um DEC, provavelmente quando você completar 36 meses aqui, ele vai completar 1 ano dele lá. Pode aplicar por um ou por outro. Tudo vai depender de quem atingir primeiro o critério, tá? Request to be on live. A Michele... Não... O tempo de processo do PEC é de 6 meses ainda. O tempo de processamento do PEC é de 6 meses ainda, o Felipe está perguntando. Caso consigamos ir um pouco antes, por um dos cônjuges já conseguir emprego, podemos esperar aí? Sim, o prazo de tratamento dos documentos que o governo está prometendo são 6 meses. Então, ao invés de 20 dias, vai passar 6 meses. Isso quando você deposita os seus documentos do PEC e aí o governo, para dar a resposta, eles estão dando 6 meses. Se você vier como estudante, Felipe, ou como trabalhador fechado, quem tem que entrar primeiro é o estudante, que é o aplicante principal, ou o trabalhador com visto de trabalho fechado. Nunca pode o cônjuge entrar primeiro, até porque o cônjuge só tem a validação da sua permissão quando o estudante, né, que é o aplicante principal, ou o trabalhador fechado, tiver esse visto. Então, ou entra junto, ou a primeira entrada, eu estou falando, ou o aplicante principal vem antes. Então, o estudante pode vir antes e o dono do visto fechado pode vir antes. Como o histórico de viagem influencia no visto?
Aline, influencia bastante. Existe um item chamado histórico de viagem, o tal do Travel History, que ele fala o quê? Que ele vai analisar, assim... Porque, gente, assim, eu gosto de falar bem prático, que é para que vocês entendam a lógica. Imagina o Canadá, ele não quer problema, ele não quer pessoas que tenham problema, certo? Ele quer pessoas que tenham problema, não, que vão trazer problema no país. Trabalhar ilegal, fazer, não importa qual, que nem eles falam aqui, né? Eles querem trabalhadores qualificados para se inserir na sociedade. Então, quando eles olham alguém que não sabe o que é viajar, para eles, né, é como se fosse será que essa pessoa vai se adaptar? Será que ela sabe qual a realidade ela vai encontrar, né, em outro país, em outra cultura, em outro idioma? Quando você tem, assim, já viajei, já estudei, já morei, já trabalhei, já passei longos períodos em outros países e voltei para o meu país de origem, isso demonstra que, primeiro, você cumpriu o que você combinou com outros países. Por que agora você não vai cumprir com o Canadá? Então é um ponto super positivo. Outra coisa é, eu já morei em outros lugares, eu já me adaptei, eu sei o que é uma outra cultura, um outro idioma, eu sei o que é sair do meu país, ficar longe da família e dos amigos. Então são fatores implícitos, né, nessas viagens que vão pesar a favor ao seu dossiê, com toda a certeza do mundo. E eu não estou dizendo que quem não viajou não consegue. A gente tem vários casos. Eu, por exemplo, minha primeira viagem internacional foi o Canadá como residente permanente. Então, não estou dizendo que não consegue, estou dizendo que é um dos critérios e que joga a favor do seu perfil. Então, quando for preencher, inclusive o histórico de viagens é opcional na aplicação do visto. Não deixe de colocar, porque isso joga a seu favor. Não deixe de citar na sua carta de intenção. Falar, olha, eu conheço como é me adaptar, eu sei como são os desafios de viver num novo país, numa nova cultura, e eu tanto gostei, tanto aprendi com isso, tanto me agregou na minha volta ao Brasil, que eu estou agora querendo dar continuidade a esse meu aprendizado e agora conhecer a cultura canadense, por exemplo. Tá? Boa noite. Se eu não respondi, se não ficou claro, por favor, gente, manda aí. André, não ficou claro, não entendi, não concordo com a sua resposta. É um bate-papo aberto aqui. O Flavião mandou aqui, ó. Boa noite, André. Sou dentista e, pelo que vi, auxiliar de laboratório de prótese é NOC-B. Perfeitamente, é NOC-B. É sim, porque a gente tem uma cliente que fez o curso, era dentista, e ela, NOC-B, ela conseguiu renovar o do marido e tal. Então, o auxiliar de laboratório de prótese, NOC-B para os dentistas de plantão. A DL. André, sou estudante aqui e gostaria de fazer um mestrado ano que vem. A extensão do visto de estudos é bem vista, porque já sou estudante, que não é válido para o PEC atual. DL, totalmente bem vista, desde que você tenha cumprido o seu período local aqui. Então, por exemplo, quando você for renovar o seu CAC, para quem não sabe o que é CAC, é o Certificado de Aceitação do Quebec. É um documento que todo mundo que estuda mais que 6 meses na província tem que tirar. Eles vão perguntar, Diele, eu te dei um CAC inicial. O que você fez nesse período? Mostra para mim que você manteve um seguro-saúde, né, o período todo da sua estadia. Mostra que você estudou, me mostra suas notas, a sua presença. Então você vai pegar lá com a tua escola atual esses documentos e me mostra que você tem fundos necessários para continuar o teu projeto. Você vai apresentar isso e eles vão dizer, maravilha, Diele, você quer dar sequência nos seus estudos, você cumpriu o teu período autorizado, você foi bacana, segue a vida. É muito mais fácil de que quem está no Brasil. Internamente, as aplicações, elas são melhores porque você dá sequência a um projeto de estudo, você já está adaptada, você já sabe o que é morar numa outra cultura e está querendo ficar, né? Já está bem no idioma, tudo isso, teoricamente, implicitamente está dentro do processo. Então, é super bem visto. Pode seguir o teu plano, sim, né? Já que o teu curso não é elegível ao PEC, se você pensa em ficar aqui de uma forma mais prolongada e até mesmo aplicar a sua residência, o mestrado pode ser uma ótima alternativa para você, sim, Diele. Pode ir tranquila que a gente faz muito processo interno mesmo. O Tiago, queria saber, André, complementando se ainda vale a pena esse processo. Cara, muito boa a sua pergunta. Só vou responder depois do arrasou no cabelo da Lore. Obrigado, Lore. Tá diferente, né? Mas aqui tava complicado, tava grande. Vamos lá, Thiago. Vamos ver se vale a pena ainda esse processo.
se a gente pensar, as pessoas têm questionado muito se vale a pena outras províncias, né? Outras províncias, agora o Quebec ficou mais difícil e tal. O Quebec era a única província que tinha essa facilidade, entre aspas, né? De aplicação, estudei, aplico, trabalho 1 ano, aplico e ganho já a residência. Todos os outros programas, né, a maioria dos outros processos, eles exigem não só a experiência de trabalho, mas também a tal da job offer. Né? O Quebec continua sendo experiência de trabalho. A tal da job offer ainda não é necessária. O que seria a tal da job offer? Uma oferta de emprego validada, né? Um procedimento que é feito para validar essa oferta de emprego, que muitas empresas não estão tão disponíveis ou tão interessadas em fazer. Então ela depende muito da sua experiência literal de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, da experiência canadense, né? Então, André, eu quero aplicar no Canadian Experience Class, que é o PEC, vamos dizer assim, lá no federal. Ele leva outros critérios em consideração, ele leva a sua idade, ele tem lá ainda o ranking de pontuações que você precisa seguir. Então, não necessariamente você ter experiência de trabalho, você vai conseguir aplicar no federal, né? Então, tudo depende do perfil, né? Então, vão ter províncias que a sua profissão vai estar em demanda. Então, não é que vai ser mais fácil aplicar por lá. É o mesmo cenário de hoje. Então, por exemplo, se você dirige caminhão, tem uma província do Atlântico que tem um programa de imigração que prioriza as pessoas que estão dirigindo caminhão. Mas para isso ele precisa ter a job offer. Então você precisa encontrar um empregador canadense disponível a te contratar para conseguir aplicar. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil? É conseguir a job offer numa outra província ou é conseguir vir para cá, trabalhar os 3 anos e aplicar? Tudo vai depender do perfil de cada um, né? Então, tá mais difícil? Tá mais difícil, 100%, não tem nem o que dizer. Antes era cara crachá, estudo aplica, trabalho 1 ano aplica, né? Hoje vai ter um período mais longo a ser percorrido, mas tudo, repito, depende do seu perfil. Continuamos não olhando idade, né? Então o Quebec continua não validando se você tem 10, 18, 19, 50 ou 80 anos. Esse é um fator que influencia em muitos perfis, né? Ele também não olha o nível de inglês alto, né? Ele olha o nível de francês intermediário na fala e na escuta. Aprendeu inglês para tirar um IELTS nas 4 competências não é qualquer um que consegue, tem que ter uma dedicação. Então, se a pessoa tem dificuldade para aprender um idioma, se a pessoa não for ter foco e dedicação, isso vai influenciar no projeto dela. Lá nos outras províncias também é NOC 0 A ou B, na grande maioria. Existem as suas exceções, como a do Atlântico com o caminhoneiro que eu estou dizendo, se você tem a job offer. Existem alguns programas rurais, né, que também são outros tipos aí de profissão. Então eu acho que continua valendo a pena, baseado no perfil, como antes. Eu continuo dizendo que é como antes. Nem todo mundo era bem-vindo, no sentido de bem-vindo, eu falo pela pessoa se adaptar ao Quebec. A gente tem vários casos de pessoas que falam, Deus me livre, não quero o Quebec nem ferrando, vai embora. Assim como tem pessoas que falam, Deus me livre, não quero Toronto, não quero Vancouver, nem a pau. Então, vai continuar baseado no teu perfil. Agora, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O governo está subindo a régua, então exige que cada vez mais o imigrante tenha preparo. Lei da oferta e da procura. Muita gente procura o Canadá, ele está podendo se dar o luxo de selecionar com mais criteriosamente os seus candidatos. Quando eu vim, não tinha nem inglês nem francês. Se você for perguntar para mim na época, André, vale a pena estudar? Eu iria dizer, Deus me livre. Porque lá na minha época você mandava o dossiê e era aplicado, passava. E já tinham 2 anos que o PEC estava valendo. Então, na minha época, eu falei, por que eu vou aplicar o estudo? Eu não sabia, né? Mas pensando agora para validar, por que eu vou pagar um college ou uma graduação ou um mestrado que seja, se eu posso aplicar direto e nem francês e inglês eles estão pedindo? E foi o que eu fiz. Mas eu conheço um monte de gente que lá na época aplicou pelo PEC Estudo. Então depende muito do perfil, literalmente, do momento, do quanto você quer, do teu preparo, né? Eu sempre falo, você tem abertura para aprender o francês? Não. Esquece, o Canadá não é para você. O Canadá não, o Quebec não é para você. Você tem abertura? Pô, bacana. Então ele pode ser um caminho muito importante. Apesar de que eu conheço muita gente que vive aqui só em inglês. Apesar de que eu conheço muita gente que tem a sua vida estabelecida aqui somente com a língua inglesa. Agora vai ficar cada vez mais difícil, claro. Tem que ter o francês, o cônjuge vai ter que ter o francês, mas eu acho que continua sendo uma opção
para certos perfis. A imigração, né, e cada província, ela funciona para cada perfil. É justamente isso que a gente tenta fazer, o que a gente faz quando a gente senta com o cliente na nossa avaliação inicial. É tentar entender os planos para tentar guiar. Ó, você está disposto a ir lá para tal lugar, estudar e buscar uma job offer? Essa é a sua missão. Tá bom, André, essa é a minha missão, eu vou fazer. Beleza, então aquela província serve para você. Está disposto a vir para o Quebec, a estudar, a aplicar? Então essa é a missão para você. Espero ter respondido. Bom, essa é a minha opinião pessoal, literalmente, fazendo uma análise geral, né, gente, do que eu vejo, do que eu conheço, do que a gente lida no dia a dia, mas realmente ficou um pouco mais complicado. Eu acho que o governo, aí é um achismo meu, que o governo vai abrir o Arrima, e aí vai ser um processo de seleção direto da imigração para quem tem lá o perfil que eles estão pedindo. Eu acho que esse é o plano desde que o governo começou com todas essas mudanças, porque foi parte do projeto. Imagina que foram eles que criaram o Arrima, cancelaram o Projet Quebec, tiveram lá atrás aquela bagunça com os 18 mil dossiês em papel, né? Aí agora eles têm a plataforma que eles nunca usaram. Imagina quando chegar daqui 2 anos nas eleições, eles vão falar, olha, a gente propôs um plano de imigração que era perfeito, a gente só não conseguiu botar em prática. Imagina como vai ser negativo na campanha. O que eles estão fazendo agora? Eu aperto o PEC e foco aonde? No Arrima. Então eles devem vir aí com mais força, fazendo a seleção através do trabalhador qualificado do Quebec, que é o de pontuação, que é um outro sistema onde você não precisa do college, onde você não precisa estar aqui trabalhando, você pode vir do Brasil também, ou do mundo inteiro. Eu acredito que é isso que eles estão fazendo. Para mim é o que faz sentido e lógica se a gente olhar as ações que vêm acontecendo, desde a promessa do governo com a campanha até as ações que eles vêm colocando em prática, tá? Boa noite, André. Em relação ao PEC Estudo, como o governo vê a adesão da licença não remunerada e demissão voluntária? Eu não entendi. Bom, se for para aplicar o visto de estudante, Nilma, ok, a adesão à licença não remunerada ele vê ok, porque você tem vínculo, então isso é bom. A demissão voluntária ele vê ok, você vai perder o teu vínculo, mas vamos olhar os outros critérios. Então é importante, antes de você pedir a sua demissão voluntária aí, de você executar, a gente analisar o seu perfil, para ver se vale a pena ou não. O histórico de quantos anos é o ideal relatar? Eles pedem nos últimos 10 anos, eu acho que você está falando do histórico de viagens, mas se você tem alguma viagem que antecede isso, que for importante, estudo, trabalho principalmente, vale a pena pelo menos na sua carta de intenção mencionar. No formulário eles pedem o histórico dos últimos 10 anos. Muitos vistos sendo negados atualmente. Acho que isso irá mudar. Meu curso iniciava em setembro de 2020, eu prorroguei para janeiro, meu CAC vence. A Luciana está perguntando. Luciana, aí não tem a ver com as medidas do PEC, né? Esse monte de negativa aí. Sim, tem uma reportagem do número de 2019 para 2020, no mesmo período, houve uma redução gigantesca, né, nas aprovações dos vistos para o mercado brasileiro, mas isso vem como reflexo do Covid, né? Então a gente sabe que esse vírus aí trouxe uma mudança no comportamento das coisas. Eu acho que, assim, para os próximos, agora que a vida está sendo retomada, a coisa deve voltar ao normal, porque o Canadá continua tendo o Brasil como um ótimo mercado, né? Então isso não vai mudar. Foi um período aí, uma fase que realmente afetou muita gente, muitas negativas que a gente não tem nem como explicar, que são ótimos perfis e que normalmente não teriam as negativas e que acabaram tendo, tá? Então, acreditamos aí que isso deva melhorar para os próximos meses devido ao comportamento que o próprio Canadá está tendo com a retomada da sua economia. Prorrogar o CAC aí no seu caso, tem que prorrogar o CAC para poder aplicar o visto. Já que você já prorrogou para janeiro, faz um novo CAC e aplica o visto já com o período todo do seu CAC, para evitar de você ter que ficar prorrogando e mandar ver. Continuação, em relação ao vínculo com o Brasil. Eu acho que eu já respondi a Nilma. Tá, eu achei que era negativo. Ufa, obrigado, ficou claríssimo. A Aline falando, foi do histórico de viagens. A Cris, boa tarde, não consigo assistir desde o começo da live, estou fazendo um DEP, minha memória já está trabalhando, podemos aplicar o PEC trabalho após completar um ano? Pode, estou lendo rápido que o tempo está acabando, e aí eu não queria deixar ninguém sem resposta. Pode, Cris, volta na live que eu falo isso, mas pode, você está aqui, ele está trabalhando já, por ele você já tem o direito adquirido pelo visto de trabalho dele. Moro na França, desejo dar continuidade no francês no Quebec. Qual a melhor opção?
Patrick, curso de francês? Curso de francês existem vários aqui, várias instituições de ensino. Manda pra gente aqui no inbox que as meninas mandam para você as opções que nós temos. Se for fazer um curso, se você tiver passaporte francês, você paga como um residente québécois para fazer um college ou fazer uma universidade. Se você já tiver francês no nível intermediário avançado, eu te sugeria partir direto para fazer um diploma, um certificado, para já usar o lado profissional, melhorar o teu idioma focado na profissão e com preço barato, se você tiver o diploma de francês, o passaporte francês. Também te dá direito à saúde pública no Quebec, coisa que um estudante não tem também. Cônjuge com um AEC de 15 meses, qual seria a solução para continuarmos após 15 meses? Cara, não vai resolver, Diniz. Esses são os casos que eu estou dizendo. Tem que mudar. 15 meses de AEC, 15 meses de PGWP vão dar 30 meses. 30 meses não dá para o cônjuge completar 36 de trabalho. E mesmo que desse 36 exato, é muito arriscado. Então, o ideal é que a gente tenha 3 anos de AEC ou 2 anos de AEC, 3 anos de PGWP, 5 anos para você trabalhar 3, você cônjuge. Então, seria o mais ideal aí, o mais assertivo, tá? A Regiane, André, no nosso caso, um curso de 1 ano e 8 meses, a pessoa terá direito após a conclusão do curso. Regiane, depende do seu diploma. Se for um DEP de 1.800 horas, 3 anos. Se for um curso AEC, vai ser 1 ano e 8 meses. Então, eu já sugiro que troque também. Se for o DEP, são 3 anos de visto pós-diploma, aí dá para pensar que dá para trabalhar os 3 anos, ou que o estudante, quando terminar o diploma, 2 anos de trabalho também consegue aplicar. A Anne mandou, não sei se já respondeu, depois que terminar o college, temos que ter agora 2 anos de trabalho. Depende do tipo do diploma, terei apenas o direito a 1 ano de PGWP, como consigo ficar trabalhando mais 1 ano? Se o seu curso for de 1 ano, seu plano aí não vai dar certo. Não pode ser um curso de 1 ano. Tem que ser cursos de acima de 1 ano, 2 anos, ou se for DEP, 1.800 horas, vai dar direito a 3 anos. Gente, todo mundo aqui perguntando sobre tipos de diploma, sobre duração. É importante olhar o tipo do diploma. Então voltem na live e escutem lá a parte onde eu falo, né? Tipo do diploma versus tempo necessário de experiência. Isso é muito importante, tá? Quem vier fazer AEC, tome mais cuidado ainda. Precisa validar exatamente o plano de vocês. Considero como uma das informações mais importantes, além do idioma, para todos que desejam iniciar o projeto Canadá, é saber quais são as profissões relativas aos NOC 0 ao B. Pode nos informar? Eduardo Tenório Freitas mandou. Eduardo, é uma lista vasta, mas eu vou, já pegando a sua sugestão, vou chamar um outro bate-papo em um outro momento aqui. Hoje não vai dar porque está acabando e eu não tenho a lista. E eu vou trazer vários exemplos de NOCs 0 ao B para vocês, tá bom? Vou fazer um post no blog também e aí eu vou disponibilizar para que vocês tenham acesso e possam já se guiar com relação a isso. Muito boa a sua colocação, muito obrigado pela colaboração. Deixa comigo que a gente vai preparar um material para ajudar vocês nisso. A Regiane, se fizer o DEC em francês, precisa fazer o teste. Continua, porque você vai ter que trabalhar 1 ano e vai precisar. Agora todo mundo vai ter que precisar fazer o teste a princípio. Jennifer, um abraço, Jennifer. Faz tempo que a gente não se vê, né? André, a minha vence em novembro e eu ainda não completei 1 ano de trabalho. Vou ter direito adquirido mesmo assim? Perdi meu emprego por causa da pandemia. Jennifer, você vai renovar com teu marido, né, que está estudando, você renova com ele e você tem direito. O importante é que sua permissão foi emitida antes e o PEC, assim que você retomar o seu trabalho devido à retomada aqui da economia, aí você consegue dar continuidade para completar o seu 1 ano e ok, você entra no direito adquirido. Por você, Jennifer, pelo seu esposo, infelizmente não. Obrigado, Flávio. André, para trabalhar como auxiliar de laboratório de prótese, precisa fazer algum curso? Se sim, qual o visto de trabalho para fazer? Não precisa, porque se você já for dentista, Flávio, eles já pegam a tua experiência, se você já tem. Essa cliente nossa, eu vou até entrar em contato com ela, se ela topar fazer uma live comigo aqui, eu trago para você um conteúdo mais específico, direcionado, de alguém que viveu isso na prática. Mas eu lembro que quando ela fez, ela era dentista no Brasil, mas já trabalhava com um pouco de prótese, e ela fez o curso de auxiliar aqui de dentista para conseguir o processo dela na época e ela foi trabalhar direto, ela não precisou de um curso específico não, tá? Mas eu não sei certeza, eu vou ver se eu procuro ela, caso ela esteja disponível, eu trago esse conteúdo para vocês, tá? Pessoal, vou ter que desligar aqui que tá pitando aqui.
tá? Infelizmente vai cair aqui, então eu preciso me despedir de vocês. Muito obrigado pela presença, pela participação. Não perca, se você ainda não assinou, assine aí o nosso canalzinho na rede social, like, compartilhe o nosso conteúdo. Não esqueçam de assinar a petição, por favor, assinem a petição. Eu peço por mim, peço por todos os nossos clientes, pelos meus amigos, por todos aqueles que sofrem aí ou que poderão ser ajudados com a assinatura dessa petição. A gente vai colocar disponível aqui para vocês mais uma vez, já tem material lá disponível, e se vocês tiverem alguma dúvida, não dê nenhum passo sem ter certeza do que vocês estão fazendo. Entrem em contato, contem com a nossa equipe, tá? Contem com a New Way para ajudar vocês nesse projeto, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, depois de amanhã com mais live, mais conteúdo. Estaremos aí. Sábado tem um conteúdo falando sobre engenharia. Então eu trago um rapaz que fez um mestrado na Concórdia aqui em inglês, aplicou a residência, já é residente, está trabalhando na área de engenharia civil, então não perca. Não perca, para você que é da área de engenharia civil. Sábado eu vou estar com ele, na semana aqui vou estar com a Lina também. Beijo, fiquem com Deus.